Olá, eu sou Patrícia Marins e eu vou falar com vocês sobre o papel da liderança na reputação e na comunicação corporativa. Sendo uma cooperativa de pequeno porte, como posso lidar com gestão de crises? Tem como prevenir? Seja uma cooperativa pequena, média ou grande, gestão de crise é uma disciplina fundamental. Você precisa identificar quais são os riscos intrínsecos à sua cooperativa e que podem se transformar num dano reputacional seríssimo. Como eu falei, crise é uma situação onde apenas acontece se você tiver uma severa ameaça à sua imagem. Nós estamos falando de crise quando existe um componente reputacional. Então, fazer um mapeamento de riscos reputacionais, identificar vulnerabilidades que a sua cooperativa pode ter e que não são ditas claramente, são dois elementos importantes para você poder agir na hora da crise. A crise vai chegar. É normal de qualquer negócio ter uma crise. O que não é normal é nós não sabermos como enfrentá-las. Então, a principal vacina para você que é pequeno ou médio ou até grande, uma grande cooperativa, é você se prevenir, antecipar com as crises, sabendo o que é uma crise, o que é um incidente e o que é um problema. Não subestimando quando for uma crise e nem potencializando quando for apenas um problema ou um incidente. O compliance e a gestão de crises requerem estruturas próprias? Compliance e gestão de crise são duas disciplinas fundamentais para a governança, para garantirmos uma governança de uma cooperativa. Obviamente que nós temos que considerar toda a especialidade que existe dentro de casa. Você tem, efetivamente, pessoas que entendem da natureza de gestão de crise? Quando nós temos especialistas internos, nós podemos, de fato, ter essa estrutura juntas. Compliance, quando nós estamos falando de compliance, nós estamos falando, sim, de antecipação de riscos. Então, gestão de crise é algo intrínseco à compliance, é intrínseco à governança. Como nós podemos fazer para antecipar uma crise que virá? Isso é compliance. Quais são os pontos dentro de uma cooperativa que podem gerar um dano, ou um dano reputacional, ou um dano financeiro, um dano de imagem nos dois casos? Isso tudo é compliance. Então, a disciplina de gestão de crise hoje está dentro de compliance. E você deve perceber quais são todas as ferramentas que você tem para colocar, para utilizar numa situação de crise e na antecipação da crise. Como podemos sair mais fortes de uma crise? Bom, pessoal, crise é oportunidade. Quando nós podemos enxergar uma crise pelo copo cheio, nós saímos sempre mais fortalecidos. Seja um escândalo, seja uma situação de preconceito, de violação de valores, seja qual for a situação, enxergue a crise como oportunidade. Por isso que eu sempre gosto de dizer que as crises, elas acontecem, elas vão vir. Se você ainda não viveu uma crise de cibersegurança, você vai viver. Só não viveu ainda, mas logo ali ela vai chegar. Então, como que você vai utilizar essa crise de cibersegurança a seu favor? Quais são os elementos que hoje você não tem dentro da instituição e que você poderia utilizar para fortalecer a sua governança ou para fortalecer aquilo que você entrega para a sociedade? Crise é oportunidade. Esse é um vocábulo que aconteceu e que é utilizado desde muito tempo atrás. É um vocábulo de séculos anteriores ao nosso, onde existiam os médicos e os pacientes. Naquela época não existia uma eficiência tão grande em relação a vacinas, a higiene, e os médicos tinham que tomar uma decisão numa situação onde o paciente estava com a crise, com a vida em risco. E aí o que o médico fazia? Ele tinha que decidir a vida ou, de repente, sacrificar um membro do corpo daquela pessoa. Essa era a natureza da crise. Então, crise, ela veio para o nosso vocábulo hoje do mundo corporativo, lá atrás, vinda de uma natureza de um vocábulo médico, que era uma oportunidade que o médico tinha para salvar a vida. A mesma coisa a gente vive hoje. Então, quando nós enxergamos crise como oportunidade, nós conseguimos enxergar, antecipar
aquilo que nós podemos lançar mão na hora em que efetivamente temos que administrar essa situação. Toda crise precisa ser levada ou elevada ao conselho da cooperativa? Como identificar os níveis da crise que demandam participação dos líderes? Ou qualquer crise pequena deve ser gerenciada pela liderança? Existem, sim, diferentes tipos de crise. Crise mais aguda, mais severa, crises mais brandas, crises mais longas, crises mais rápidas. E todas essas variações, elas têm a ver com a alçada decisória. Eu não preciso levar todas as crises para o conselho de administração. O grande líder da sua instituição não é o gestor de crise. Nós precisamos, em todas as crises, ter atribuição de um comitê especializado com alçada decisória, com atribuição própria para tomadas de decisões rápidas. Vamos lá, crise não combina com lentidão. Então, esse comitê de crise, ele precisa ter autonomia, rapidez, velocidade para decidir na hora que a crise está instaurada. Veja bem, o conselho, a instância máxima da instituição, quando ela deve ser envolvida? Quando o comitê já decidiu, quando o comitê existe uma situação extremamente grave em que o conselho tem que ter alguma participação para a anuência ou para a validação. Mas não é o conselho que vai tocar no dia a dia essa crise, porque senão a instituição vai ficar paralisada. Nem é também o CEO que é o líder de uma crise de uma empresa privada. O CEO tem que tocar o negócio da crise. Por isso que nós precisamos de especialistas e de um comitê de crise para tocar essa crise. Ou seja, crise é governança. A governança da crise também tem que ser instituída. E é importante lembrar também que existe a administração da crise, do negócio, e a administração da comunicação da crise. São coisas distintas que se misturam muitas vezes, mas eu tenho a comunicação da crise que vai dosar a percepção de diferentes públicos sobre aquela crise. Então vejam que não faz muito sentido se eu tiver toda hora que envolver o conselho ou envolver a liderança máxima da instituição na gestão do dia a dia, a instituição vai ficar à deriva. Isso não pode acontecer. Por outro lado, toda crise tem que ter liderança. Eu preciso saber quem é o líder da crise, o líder do comitê de crise, o líder que vai tomar as decisões. Então, o papel da liderança é fundamental. O papel da liderança para impor a velocidade, o papel da liderança para dar a diretriz, o papel da liderança para inspirar, para garantir que outros dentro da instituição estarão juntos, coesos, numa única voz, também é fundamental. Então, são funções e papéis distintos de diferentes líderes durante uma crise. Como abordar crises geradas por eventos de baixa probabilidade e alto impacto, categorizadas na matriz de risco? Baixa probabilidade e alto impacto. Por exemplo, a pandemia. Qual era a probabilidade que nós tínhamos de ter uma pandemia? Mas olha só o impacto que ela gerou nas nossas vidas, não é? Isso tudo nós conseguimos antever fazendo uma matriz de riscos, mapeando quais são os riscos da instituição e qual a probabilidade de eles chegarem e gerarem um dano reputacional e um dano organizacional seríssimo. Como lidar com isso? Antecipando e também, na hora em que a crise está instaurada, percebendo quais são todos os públicos, aqueles chamados stakeholders. Numa situação como essa, onde eu tenho uma baixa probabilidade e um alto risco, eu preciso identificar a cadeia de stakeholders e nutri-los de informações o tempo inteiro. A velocidade com que eu for divulgar informações e a frequência com que essas informações sobre o acontecido, sobre a crise, estiver alimentando esses públicos, e isso é o que vai garantir eu ter mais sucesso ou menos sucesso, e é isso que vai garantir também essa crise ser mais rápida ou menos rápida. Vamos pensar de novo no evento da pandemia. Quanta desinformação aconteceu, não foi? Quantas pessoas tinham informação e outras acreditavam em outras situações?
nós não tínhamos um único foco de distribuição de notícias, nem no Brasil e nem em vários lugares do mundo. E aí ficou uma guerra de narrativas, onde diferentes públicos pensavam de uma forma e outros pensavam de outra forma. Então, pegando esse exemplo da pandemia, trazendo para dentro de uma cooperativa, é assim que a gente tem que pensar numa situação de baixa probabilidade de alto risco. Ou seja, o número de stakeholders e a velocidade com que eu tenho que propagar a informação correta, a informação única e, de uma certa maneira, com muita constância, é o que vai garantir o sucesso dessa crise. Como enfrentar uma crise provocada por uma agência governamental dentro da sua empresa? Imagine, por exemplo, uma situação em que uma indústria de molho de tomate em sachê se veja envolvida. Um órgão de vigilância anuncia publicamente problemas na produção de seus alimentos, alegando que estão inadequados para consumo. Algumas semanas depois, essa mesma agência retira suas alegações e autoriza a liberação dos produtos. Como lidar com essa complexa situação anunciada na mídia? Temos aqui um case prático de gestão de crise, não é? Os agentes públicos são stakeholders fundamental no dia a dia do cooperativismo e nós não podemos enfrentá-los de forma frontal. Afinal de contas, nós dependemos deles o tempo inteiro por uma questão regulatória, de diálogo e também para o sucesso futuro dos nossos negócios. No entanto, quando há um erro de uma agência regulatória, nós precisamos deixar com que esse erro seja percebido do público que nós estamos ali lidando. Então, se a agência, de uma certa maneira, cometeu um equívoco, é importante que haja uma nota dessa agência, haja um pronunciamento, ou, na hipótese de não haver um pronunciamento, ter um documento formal, um documento público para que essa empresa de molho de tomate, essa cooperativa ou essa instituição, ela possa utilizar esse documento formal para dizer o que aconteceu. Porque senão, quem vai perceber que há uma situação insegura, a insegurança vai passar, é para o consumidor final. Então, é importante nessa hora acompanhar os tempos e movimentos dessa divulgação, tanto da agência reguladora quanto da instituição, no caso, da empresa de molho de tomate. E, ao mesmo tempo, deixar o consumidor aberto, ser transparente para esse consumidor, dar o tempo inteiro informações. O erro não é da empresa, o erro é da agência reguladora. No entanto, a empresa não pode ir para um confronto com a agência reguladora. Ela precisa demonstrar o que aconteceu o tempo inteiro, ser transparente, comunicar, utilizar os seus canais, o serviço de atendimento ao cliente, os canais, as redes sociais, para dar transparência e total lisura ao fato e demonstrar que ela está disponível para prestar todas as orientações, tanto para a agência reguladora quanto para o consumidor final. Algo muito importante nessa crise, para dar segurança para o consumidor, é a publicidade com que a empresa de molho de tomate vai dar sobre a liberação da agência reguladora. Então, uma vez ela proibiu e depois ela liberou. Por uma mudança, a gente não sabe o motivo. No entanto, a empresa, para que o consumidor tenha segurança de que é seguro utilizar o sachê, ela vai precisar muito utilizar de todos os meios para dar publicidade a essa nova divulgação da agência reguladora. Então, utilize todos os canais, seja constante na comunicação, permanente na comunicação, utilize o documento da liberação da agência reguladora, dê aquele print screen, utilize as redes sociais da empresa, todos os canais, serviços de atendimento ao cliente, para demonstrar que o consumidor está seguro na utilização desse sachê.